nós temos aqui crianças. Antes de eu deixar você de repente fazer alguma pergunta, algum esclarecimento ou experiência, nós temos aqui crianças ou pequeninos que revelam discípulos. Sem essas informações, por exemplo, você jamais entenderia algumas coisas da Bíblia ou até alguns sonhos que Deus nos dá aí no dia a dia. Pessoas muitas vezes de outros lugares, longe, mandam sonhos no e-mail. Tem uns que não mandam sonho, né, irmão? Tem uns que mandam livro. Irmão, não tenho tempo de ler livro na internet. Sei, rapaz, parece que o sonho da pessoa demorou mais ou menos umas 2h30. Vai sonhar assim. Isso não é sonho, isso é vigília mesmo. Está sonhando mais que Daniel e Nabucodonosor junto. Aí, então as pessoas mandam alguns sonhos que, pastor, não entendi isso, não entendi aquilo. Aí quando a gente vai ver, está tudo dentro da simbologia. E o lamentável, às vezes, é saber que são pessoas que já estão ligadas ao ministério um certo tempo, em que você vê claramente que essa pessoa não está valorizando a sua vida espiritual, ela não está estudando. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: se você não está estudando, você não está valorizando a sua vida espiritual. A única maneira de você valorizar a sua vida espiritual é estudando. Se você não está estudando, não está valorizando, você não vai sobreviver. Eu aposto a minha vida como você não vai sobreviver. A igreja do futuro, ou melhor, os discípulos do futuro, serão discípulos sábios, de Bíblia na ponta da língua, irmão. Não tenha dúvida disso. Se você não está comendo Bíblia no almoço, na janta e no café da manhã, você não vai conseguir sobreviver. Você está se iludindo. Está se iludindo mesmo, irmão. Você vai ver. Vai chegar uma hora que você vai sentir a fraqueza bater na sua vida e você, hoje eu não vou na igreja não. Aí você começa a vir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Aí depois arranja uma desculpa, não, que o pastor agora está penteando o cabelo muito feio, está ficando careca. Ficar careca é o caminho de todo mundo. Agora, o que você não pode é desvalorizar a sua vida espiritual. Você tem que olhar para trás e dizer assim: em que a minha vida cresceu? Houve mudança? Não, houve mudança. Beleza, vai em frente. Não teve mudança nenhuma. Eu estou há 2 anos no mesmo canto, não vejo mudança nenhuma na minha vida. Irmão, vai procurar desesperadamente o que está acontecendo, porque eu te afirmo, o homem que eu sou hoje não é o que eu fui uma semana atrás. Não é, irmão. As coisas têm que mudar. As coisas espirituais não param de crescer e ser acrescentadas. Inclusive, nós estamos aí esperando até a segunda prisão. Por quê? Porque é uma consequência do nosso crescimento. De acordo com as coisas que Deus tem falado, nós temos orado, procurado entender, e nós acreditamos que isso ainda está no páreo. Daqui a alguns poucos meses, alguém vai bater nessa porta aí dizendo: tu está preso. E que diga com educação. Se não disser com educação, vai ouvir horrores. Pode dizer à vontade: pastor, eu vim aqui, eu tenho mandado de prisão, o senhor está preso, vai ter que nos acompanhar. Perfeitamente. Agora, não fala com autoridade não, porque vai descobrir que a autoridade aqui sou eu. Tá? Não fala com autoridade não, vai descobrir que a autoridade aqui sou eu. Ninguém me dá ordem não. Pode chegar, bater na porta e dizer: tu está preso, tenho mandado de prisão. Perfeitamente, vamos nessa. Mas não grita de desesperado no meio da rua, não espanca o meu portão, não faz gracinha não, que a coisa vai ficar feia, irmão. E muito feia. Eu não devo obediência a ninguém, não tenho medo de arma nem de homens. Então, aqui nós temos crianças. Quando nós lembramos do episódio, por exemplo, de Eliseu, você lembra? Eliseu recebeu a unção, a capa de Elias, aí Eliseu vai caminhando, aí algumas crianças, quantas eram? 42 crianças, algumas versões dizem 42 pequeninos, ou jovens, enfim,
criticam Eliseu, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Eliseu vira para trás, ou Eliseu levanta a mão e amaldiçoa aquelas crianças e diz que 2 ursas saem da floresta, né? E despedaçam aquelas 42 crianças. Que coisa doida! E aí nós estamos diante de uma simbologia incrível, em que 42 é o chamado tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou ainda 1260 dias. Tudo isso está espalhado pela Escritura. Entende? E resultado, sabemos que esse é um período de um tempo que nós chamamos de grande tribulação. Sabemos que Eliseu é sequência de Elias. Se Elias é a restauração, e isto é fato, Eliseu, se é sequência, pode ser chamado de grito da meia-noite. A unção que está sobre Eliseu é muito maior do que a que está sobre Elias. E Eliseu, ele é zombado com uma palavra: sobe, calvo, sobe. Por que usaram essa palavra para ele? Sobe, calvo, sobe, calvo. Não sei se todas as versões, mas pelo menos algumas que eu já li já. Sobe, calvo, né? Sobe, por quê? Porque o que ele está anunciando é uma subida, é uma partida da igreja. Estão zombando da vida dele, estão zombando das expressões dele, porque o grito da meia-noite não vai estar anunciando o arrebatamento. Aí Eliseu vai seguir seu caminho, mas antes amaldiçoa essas 42 crianças. 2 ursas, né? Ursa é símbolo de besta, ursa é símbolo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou da tão conhecida Rússia. E resultado, eles zombam. Se eles zombam de Eliseu, significam que eles não concordaram com Eliseu. Se eles blasfemam de Eliseu, pequeninos são discípulos. Pequeninos são aqueles que deveriam estar se comportando como servos de Jesus Cristo, mas a atitude deles com Eliseu não está revelando que eles estão enquadrados no mover de Eliseu. Eles estão zombando de Eliseu, eles são contrários. Você só zomba de alguém a quem você é contrário. Estão zombando de Eliseu, estão zombando do grito da meia-noite. Eles são amaldiçoados, vem o império, as ursas, bem fundamentado, porque não é apenas um, são 2, e devoram. O 2 é uma situação que requer pressa, está prestes a acontecer, e nós sabemos que esse tempo da grande tribulação é um tempo curto, em que Jesus disse: se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Enfim, todo esse cenário, né? Não estamos com o texto na mão para seguir detalhe por detalhe de cada palavra. Todo esse cenário só conseguiremos entendê-lo dentro da simbologia bíblica, né? Envolvendo números, envolvendo animais, envolvendo as crianças, os pequeninos, e toda essa simbologia bíblica é que nos dará o entendimento desse texto, e não um entendimento apenas histórico. O que é um entendimento histórico? História é aquilo que aconteceu, é fato, está encerrado, acabou-se, tá? A Bíblia não é só história, a Bíblia é também profecia.
Então isso nos dá um entendimento de fatos históricos, sim, aconteceu, mas também nos deixa o entendimento da profecia, de algo que virá a ocorrer no futuro. Bom, é isso aí. Então, meu irmão, sem simbologia bíblica, sem estudo, sem entendimento, sem conhecimento, sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão esperar uma unção, elas vão para a pracinha pregar o evangelho. Irmão, estou evangelizando. Fui no hospital, fui na praça, fui no presídio. E aí quando dizem isso para mim, eu digo assim, mas quem te mandou ir lá? Não, irmão, mas ninguém precisa mandar, já está escrito. Eu falei, está escrito nada, meu irmão, o que está escrito? Presta atenção que está escrito. Não é porque está escrito que eu tenho que fazer, eu tenho que receber ordens. O está escrito não me autoriza nada. O está escrito só funciona quando ele é traduzido a mim, quando vem uma ordem dizendo, é para você, vai e faz. Senão não adianta estar escrito. O está escrito não funciona. Se um macumbeiro, se um católico, se um qualquer um, olhar o texto, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, está escrito aqui, vou sair pelo mundo inteiro e vou pregar o evangelho. Ele tem autorização para isso? Então não basta estar escrito. Amém? Não basta estar escrito, é ilusão. Está escrito. E está escrito, meu irmão. Está escrito e está bom, está escrito. Mas Jesus falou contigo, é aquilo? Não. E tem muito crente morrendo, já falei sobre isso, né, irmão? Tem muito crente morrendo no que está escrito. Está escrito, mas não é para você, meu. Pedro, tu me amas? Amo. Se eu perguntar a qualquer um aqui nessa manhã, você ama Jesus Cristo? Você vai dizer o quê? Amo. Então, Pedro amou Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Eu digo, e aí, você quer apacentar? Você tem um chamado? Mas está escrito, tu me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Então Jesus está falando para você, tu me ama? Tu vai dizer, amo, então apacenta minhas ovelhas? Vai, se mete atrás de um púlpito, não esquece de levar o caixão junto, com missa de 1 dia, 10 dias, 20 dias, o que você quiser. Então as coisas não funcionam porque estão escritas, isso é loucura. Já vi pastores pregando, irmão, nós temos que pregar o evangelho, é Deus que capacita e blá, 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 porque já está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não esquece do caixão junto, não esquece da sepultura. E tem mais, não é o ímpio que vai te matar não, é o próprio Deus. Se mete atrás de um púlpito sem autorização de Deus que tu vai ver só. A obra é do Senhor, eu não a faço acontecer, Deus a faz acontecer e me inclui nela. Eu não faço o meu ministério acontecer, eu não tenho poder para isso, né? Nem homem algum. Por exemplo, a Nova Vida quis me consagrar, a Universal quis me consagrar, a Batista quis me consagrar, a Assembleia quis me consagrar, e outras que eu nem lembro mais. Eu passei por igrejas pregando que as pessoas disseram, se o irmão vier para cá, eu vou consagrar o irmão, e o irmão vai dirigir, vai pregar. Eu falei, não, meu irmão, não estou aqui para isso, não estou aqui para isso, né? Mas a palavra que eu recebi e disse não, meu irmão, milhares receberam e disseram, sim, eu quero ser consagrado. Tem gente que gostava de ser consagrado só porque no ministério os pastores usavam terninho e gravata. Era uma coisa horrível, irmão. Imagina, parecia baile caipira. Sabe? Era uma coisa horrível. Por quê? Exige-se que uma pessoa use um terno, mas terno requer dinheiro. Terno requer dinheiro. E tem mais. Se você vai usar um terno 2, 3 vezes na semana, ele suja. E lavar terno, meu irmão, é diferente de lavar uma roupinha qualquer de algodão. Aí, resultado, era aquela coisa horrível e ninguém se tocava daquela coisa horrível. Mas muitos jovens queriam usar um terninho, né? Por quê? Porque as meninas da igreja diziam assim, eu só namoro quem usar um terno.
porque o terno só usava no ministério aqueles que tinham sido consagrados a pastor, evangelista, enfim, um banho de azeite qualquer. Aí usava terno, os outros não usavam terno. Não podia nem usar terno. Terno só as pessoas, como eles diziam, do ministério. E as meninas, né, que vão para a igreja não para se tornar discípulas de Jesus Cristo, mas para arrumar um casamento, iam dizer, eu só namoro quem usar terno. Fazer o que da vida, amigo? Então, voltando aqui, nós paramos em crianças, pequeninos, discípulos, coisa que você precisa entender, caminhar, estudar. Pastor, eu não gosto muito de ler, não. Tá bom, meu irmão, então vai ouvir, tem Bíblia em áudio. Não, pastor, eu não gosto também. Então, meu irmão, vai jogar futebol, vai brincar de voleibol, vai comprar uma prancha, vai pegar um windsurf, vai fazer qualquer coisa da tua vida, entra para o clube do Flamengo, vai aprender a nadar. Deixa a igreja para quem quer estudar, caminhar, para quem entende que desse mundo nós não temos nada para levar para a eternidade, a não ser as obras que aqui realizarmos. Essa é a realidade e ponto final. Diz aqui, carne. O que representa a carne? A carne representa atitudes contrárias à palavra de Cristo, né? A carne representa o ser natural, o ser que não está enquadrado em um mover do Espírito Santo. Pode até ser uma pessoa convertida, uma pessoa que ame a Jesus, mas se alguma coisa essa pessoa não entendeu, vem um mover do Espírito Santo, uma situação trazida pelo Espírito Santo, e se essa pessoa, mesmo que ame a Jesus, mesmo que confesse Jesus, mas se ela não se enquadrar no mover do Espírito Santo, naquele projeto do Espírito Santo, ela pode receber uma simbologia de carne. Significa que ela está lutando, ainda que ou inocentemente ou inconscientemente, ou que nome queira dar, ela está lutando contra o mover do Espírito Santo. Então ela pode ser enquadrada em uma simbologia de carne, como normalmente já está enquadrado todo o mundo não cristão, já está enquadrado nessa simbologia. Só que a Bíblia não está preocupada em falar ao mundo. A Bíblia tem um foco principal, que é a sua própria igreja, a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro escrito para o ímpio, a Bíblia é um livro escrito para o crente. Não é escrito para o ímpio, não é essa a visão da Bíblia. A visão principal da Bíblia, 99% do que contém a Bíblia, ela visa edificar aquele que está dentro do reino, né? Inclusive nas parábolas de Jesus, isso fica muito bem evidenciado. Então o que acontece? Por exemplo, hoje, nós estamos pregando restauração, mas existem milhares de pessoas que nos criticam. Pastor maluco, pastor louco, você fala do apóstolo Paulo, você fala dos santos homens de Deus. Totalmente equivocado, não falo de ninguém. Eu apenas elucido aquilo que outros não têm coragem de fazer. Eu elucido o erro deles. Por acaso, em Atos 22, Paulo não discute com Jesus? E dali para frente ele não viveu infinitamente aquém da realidade que Deus tinha para ele? Jesus disse para ele, eu vou te enviar os gentios de longe. O camarada fica numa cadeia, vai dar em Roma. Cadê os gentios de longe? Ele bate boca com Jesus. Jesus diz, sai de Jerusalém. Ele diz, não, eu não vou sair. E não sai. Eu mostro isso, que a igreja escondeu, porque não soube discernir entre atitudes certas e erradas de um homem. Nada desclassifica o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus, mas que o seu erro existiu. Quem vai tirar o título de Davi? Quem vai tirar o título dele? Se no Novo Testamento pessoas chegam para Jesus e diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não disse assim, ei, eu não sou filho de Davi não. Não me chama de filho de Davi não. Jesus não combateu isso. Ele não fez questão de combater isso.
significa que ele aceitou ser chamado de filho de Davi. Então não estamos aqui para tirar o mérito de Davi, coitadinho de nós, mas o fato é, Davi errou, ele mandou matar o marido de uma mulher, adulterou com essa mulher, por causa dele um filho morreu, ele contou o censo, faltou a fé, 70 mil pessoas caíram. Ora, isso está na Bíblia, não sou eu que cavei para descobrir não, está lá escrito para quem quiser ver, só porque eu elucido isso, mostrando que todos nós, assim como Davi e Paulo, embora tendo os nossos erros, ainda assim podemos ser grandes homens de Deus. Esta é a lição que eu passo. Eu estou falando mal de alguém? Não, se ele não quisesse que ninguém falasse mal dele, ele que não tivesse cometido erro. Amém, meu irmão? É problema dele, ele cometeu o erro dele virou história. Se o meu erro também existir, amanhã vai virar história. E muita gente vai dizer assim, pô, Tupirani, o cara pregava, né, falava isso, falava aquilo, que mensagem bonita. As pessoas hoje assim, falam de mensagens, que mensagem incrível, pastor, que eu ouvi, quando eu ouvi a mensagem já tem 10 anos. A pessoa está ouvindo agora, que mensagem, tá, mas se eu cometer um erro, a pessoa vai dizer assim, poxa, que mensagem bonita, mas ele cometeu um erro aqui. Acabou, meu irmão, qual o problema? E tem mais, eu não sou daqueles que dizem assim, eu sou inerrável, não sei se existe essa palavra não, eu sou inerrável, eu não erro de forma alguma, mas também tu não vai esquecer ela nunca mais. De repente no dicionário ela já está lá e a gente não viu. Eu não erro, irmão. Não, eu não estou aqui querendo dizer que não erro. Mas, irmão, eu procuro acertar. Isso sim, eu procuro acertar. Mas não vou dizer que eu não erro. Se eu disser que eu não erro, de repente eu vou me ver em maus lençóis. Quando eu pisar na bola e tiver que pedir perdão para Jesus. Jesus vai dizer assim, ué, mas tu não disse que não errava? Vai ficar feia a coisa para o meu lado. Bom. Cauda, nós vamos dar uma paradinha aqui na cauda. Cauda é o seguinte, traição ou rebelião. Nós vemos lá que o diabo que fala, com a sua cauda, o dragão, aí, então, olha aí, entrou o dragão, que é a simbologia, nós sabemos que o dragão representa quem? O diabo, mas o dragão é uma besta, então quem comanda o dragão é o diabo. Caramba, quem vai comandar a unificação das nações? O diabo, na pessoa de um camarada chamado Anticristo. Quebra-cabeça vai se jungando. Então, o dragão com a sua cauda com U, né? Cauda com L é cauda de doce, cauda com U é rabo de animal. Parece que é isso. Aí vamos vivendo. Então, o dragão com a sua cauda arrastou o quê? 1/3, até essa parte, né? Das estrelas. Estrelas é igual a anjos. Então, quer dizer, 1/3 dos anjos, meu irmão, é anjo demais. Deus deve ter olhado assim, caramba, mas eita, como é que pode tanta gente assim se rebelar? São milhões. Aqui, ó, cauda é traição. O dragão, com a sua traição que efetuou contra Deus, né? Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, das estrelas, e promoveu aquela rebelião. Às vezes você vai ver, por exemplo, se você olhar, quem é o diabo? O diabo é um ser que ele tem. A simbologia do diabo desde o começo do mundo é uma serpente, não é isso? E olha o que é o diabo: uma cabeça e o resto tudo cauda. O diabo é uma cabeça e o resto é tudo cauda, na primeira simbologia atribuída a ele, como serpente, lá no paraíso, lá no Éden. Então, o diabo, meu irmão, é pura traição. Não tem pessoas aí no terreiro que vai lá fazer pacto? Todo dia tem isso aí, e tem tanta gente milionária nessa sociedade, meu irmão,
que tudo é consequência de pacto com o diabo. Muita gente. Aí vai lá no terreiro, eu quero ficar rico. Tem uns que dizem assim, eu quero ter tanto dinheiro que eu mesmo não consiga contar. Aí o diabo diz assim, o que você tem para me dar em troca? O camarada, eu te dou a minha alma. Eu não, irmão, é ele lá, hein? Longe de mim tal coisa. Aí, tá bom, aceito, aperta a mão. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer, o cara começa a ficar rico. Quando ele está na sua maior riqueza, que ele diz, daqui para frente eu vou desfrutar só. Aí ele, quando sente uma dorzinha, vai no médico. Você tem que ser forte, meu amigo, você está com câncer. E já está em estágio avançado, olha, não tem cura não, pode se despedir dos seus parentes. Mas doutor, eu sou trilionário. Eu sei, mas a medicina não tem solução. Seu dinheiro não dá para curar isso aí. O diabo deu a riqueza para o cara e quando o cara pensa que vai desfrutar, no melhor momento da vida dele, ele é acometido de uma fatalidade. O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir, não veio para dar nada para ninguém, meu irmão. Não veio para dar nada para ninguém. Então o diabo, ele é uma cabeça e o resto é tudo traição. E às vezes você vê que Deus mostra sonhos ou visões às pessoas, onde tem certos animais que possuem cauda. Por exemplo, jacaré. Às vezes a pessoa sonha mesmo direto com a serpente, né? Aí significa que o diabo está querendo agir direto aí na história. Mas às vezes sonha com jacaré. Jacaré tem uma bela de uma cauda. Uma vez teve um sonho aqui, envolvendo o jacaré, em que a pessoa estava se envolvendo com alguém no contexto da traição. E a coisa aconteceu realmente. Tanto a pessoa que estava sendo representada pela cauda de jacaré vazou da igreja, quanto a amiga dela também vazou da igreja. Porque as pessoas acham mais legal ouvir o amigo, né, do que ouvir o púlpito. Irmão, se a tua intenção não é ouvir o púlpito, o que você vem fazer aqui? Uma coisa eu garanto, aposto a minha vida, quem ouvir esse púlpito não vai cair. Agora, se tu quer ouvir teu irmão, meu irmão, convida ele para tua casa e não vem aqui não. O que você vem fazer aqui se você quer ouvir teu irmão? Vai para casa, ó, o frio desse aqui, vai tomar um chazinho, né? Estende a tua rede, sei lá, vai para o teu terraço, põe um DVD lá para assistir, fica na casa quentinho, tranquilo. Essas cadeiras aí, tem conforto nessa cadeira? Não tem conforto nessa cadeira. Vai para o teu sofá, tal. Você quer ouvir o teu irmão? Esquece a igreja. Agora, se você vem para a igreja, não é para ouvir o teu irmão, é para ouvir a mim. Agora, cada um que traça seu rumo, né? Fazer o quê? Então, sempre que você vê animais, né, que tem cauda, você está envolvendo uma questão de traição. Outra coisa, a serpente, ela rasteja, ela anda totalmente colada no chão, né? Só dá uma levantada, tem umas que dá uma levantadinha assim na cabeça, né? Mas para andar mesmo na velocidade, ela baixa a cabeça e tem as cobras que correm mais do que quem tem perna, irmão. Brincadeira, eu já vi umas reportagens incríveis. Então ela rasteja. Você vê que a simbologia do diabo é um ser que está colado no chão praticamente totalmente. Essa proximidade com o chão revela níveis de ações demoníacas também. Se você vê um cachorro preto que te persegue, ele está representando uma obra do diabo, uma ação do diabo contra você. Mas o cachorro, ele tem 4 patinhas e ele ainda está afastado do chão. Essa distância do corpo do cachorro para o chão tem um significado. Às vezes você vê um cavalo preto que te persegue. O cavalo tem sua simbologia e a distância do chão para o corpo do cavalo também tem a sua simbologia. Agora, se você vê que um animal muito rasteiro
tem uma situação envolvendo a sua vida, em sonhos ou visões, seja lá como for, já significa uma ação demoníaca muito mais forte. Quanto mais próximo do chão, mais séria é a coisa. Por exemplo, um jacaré é bem próximo do chão, não é? Pois qual foi o resultado na vida do casal que eu vi? Estão desviados. Estão desviados. E tem mais, ainda ficam ouvindo as mensagens da geração Jesus Cristo. Irmão, já era. Se você não está ligado nesse corpo, não adianta você ouvir. É tempo perdido. Não adianta. Não adianta ouvir. Eu estou te dizendo que não adianta, porque Deus já mostrou. Deus já mostrou que pessoas que saem daqui pensam que vão poder sustentar sua vida espiritual ouvindo CD. Tem gente lá de fora que vive pedindo, ainda tem contato com gente aqui dentro, porque tem gente aqui dentro que não entendeu que quem sai da geração Jesus Cristo, meu irmão, com problemas, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal do pastor, do filho do pastor, da esposa, quem sai daqui falando mal do ministério, não é mais para fazer parte da sua vida. Não é mais para fazer parte da sua vida. Tem gente que sai da igreja, sai calado, com dignidade, com honra. Para esses, meu irmão, normalmente as portas estão sempre até abertas. Agora, tem gente que sai daqui soltando a língua, mas chega lá fora, tem contato com gente aqui de dentro e fica, traz um CD lá do ministério para mim. Eu preciso tanto me ouvir, eu preciso tanto me alimentar, meu irmão, vai para a Universal, meu irmão, lá está todo mundo enriquecendo, prosperando, entendeu? Vai para a Universal. Mas eles saem daqui, mas reconhecem que é daqui que a alma deles se alimentava. E eu digo para essa igreja, não leve CD para ninguém lá de fora, que não faça parte do ministério. Saiu, saiu. Se tem que viver, que viva. Se tem que morrer, que morra. A nossa missão não é alcançar quem já conheceu a verdade. A nossa missão é alcançar quem ainda não conheceu a verdade. Nós não trabalhamos resgatando quem se desviou. Nós trabalhamos resgatando quem ainda não conheceu o que é a voz da restauração. Depois que conheceu, meu irmão, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Conheceu, tu quiser seguir, tu segue. Se tu não quiser seguir, tu não segue. É problema teu, eu tenho que cuidar da minha vida. Tem alguns que andam pela internet que... Pastor, eu estou com um problema assim, assado, cozido, frito. Tá, há quanto tempo você conhece o ministério, meu irmão? Eu conheço o ministério há 5 anos. Há 5 anos? E eu estava aqui congregando numa assembleia, eu falei, tá bom. O cara conhece o ministério há 5 anos, ainda tem coragem de entrar numa assembleia, numa batista, numa Brasil para Cristo, numa sei lá o quê. Parece que tu nunca fez parte da geração Jesus Cristo. Quem faz parte da geração Jesus Cristo não pisa em outra igreja. Fazer parte da geração Jesus Cristo não quer dizer entrar por aquelas portas, significa ter um entendimento aberto. As outras igrejas não prestam mais, não servem mais ao projeto de Deus. Quem é da geração Jesus Cristo já entendeu isso. Se não entendeu isso, não faz parte da geração Jesus Cristo, nem aqui dentro, nem lá em outros lugares. Isso é fato. Aí, estou com um problema assim, estou com um problema assado, eu estou caindo endemoniado, eu estou tendo pesadelo, à noite eu vejo vultos, estão me perseguindo. Você não é um membro da geração Jesus Cristo. Os membros da geração Jesus Cristo desfazem a obra do diabo, têm autoridade contra o diabo. Se vê um vulto, pula da cama, pega ele pelo pescoço e põe para fora. Membro da geração Jesus Cristo é isso. Quem tem medo do diabo não faz parte da geração Jesus Cristo. Quem é assombrado e aterrorizado pelo diabo não faz parte do meu ministério. O meu ministério não gera covarde, só gera valente. Eu não posso, eu que sou um homem que não tenho medo de nada, gerar alguém medroso. Isso é impossível. Jesus Cristo me gerou, eu sou igual a Ele. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Igualzinho. Ele não falou? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ele tinha medo de alguma coisa? Eu também não posso ter. Ele foi até a morte? Eu também tenho que querer ir. E é assim a vida. Agora o camarada, eu tenho medo, eu estou com um monte de problema. Está com um monte de problema? Problemas são normais, a gente resolve. Agora, você tem que entender, certas coisas se fazem parte da sua vida, é porque a sua vida não está sendo aquilo que Jesus queria que fosse.
Conheço o ministério há 5 anos. Está sendo assombrado por pesadelos? Você não conhece o ministério. Você ouve as mensagens? De vez em quando. Ah, então tá bom. Então de vez em quando Deus passa pela tua vida. É assim, meu irmão. Não é dando que se recebe? É dando que se recebe. Quanto tempo você está dando para Jesus? Eu estou dando 10 minutos por dia para Jesus. Tá bom, Ele vai te dar 10 minutos também. E o resto das 23 horas mais 50 minutos da sua vida? Você vive do seu jeito. Então é assim, mais ou menos assim, né? A grosso modo. Então o que acontece? Se os animais, vistos em sonhos ou visões, os animais têm as suas próprias simbologias, mas todas essas características, a distância do solo, a cauda e uma série de fatores, entram na interpretação da visão, do sonho, da profecia, seja lá o que for. Tudo isso entra, tá? E às vezes as pessoas se apressam. Eu sonhei a cauda e era traição. Calma, calma, que a história não é só isso. Um animal não tem só cauda, amém? Agora, eu sonhei e eu vi somente uma cauda. Ah, então você viu somente que há um perigo de traição correndo, circulando sobre a sua vida. Tá ok? Pastor, não está muito nesse contexto aqui, mas como o senhor falou da restauração, eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou das pessoas que saem da restauração. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Então, quando nós não fazemos parte da restauração, de certa forma a gente poderia estar perecendo, certo? Sim. E Deus teve misericórdia e nos apresentou essa palavra. Então isso significa que quando a pessoa volta para uma batista, para uma assembleia, ela vai perecer 7 vezes mais? Pode ser que é assim? O diabo vai se apossar 7 vezes mais da vida dela? Com sorte ela perece só 7 vezes mais, né? Com sorte. Porque veja bem, meu irmão, presta atenção. Eu não posso negar algo que Deus me traga. Eu não posso negar. Por exemplo, se eu tenho aqui o Antigo Testamento, tá, mas essa lei durou até João, aí vem Jesus e me revela o Novo Testamento. Os judeus, o que eles fizeram? Eles não saltaram para o Novo Testamento. Deus conta com eles? O que os judeus têm colhido toda a sua vida? Quase o extermínio. Hitler matou, segundo uma contagem que eu acho que é bem mais, Hitler matou 6 milhões de judeus. Apareceu um cara lá chamado Schindler. Tem o filme A Lista de Schindler, né? Apareceu um cara chamado Schindler que saiu comprando judeus. Gastou toda a sua fortuna comprando judeus. Foi um mover de Deus para que eles não chegassem ao extermínio. E esse filme ele é tão valoroso, ele tem relatos tão poderosos, que nos Estados Unidos, judeus entraram na justiça para rever seus bens que foram tomados na Segunda Guerra Mundial, e o juiz reconheceu e os tribunais lhe restituíram bens a várias famílias judaicas que eram ainda descendentes lá desde a época de Schindler, enfim, da Segunda Guerra Mundial. Se Deus tem o Antigo Testamento vem de Deus? Sim. Vem do Espírito Santo? Sim. É projeto de Deus? Sim. O Antigo Testamento tem Deus, tem um projeto. Jesus usou o Antigo Testamento quando na tentação contra o diabo. Jesus usou só palavras do Antigo Testamento? Sim. O Antigo Testamento era o suficiente para a salvação de uma pessoa? Sim. Porém, quando foi revelado o Novo Testamento, agora eu te pergunto, o Antigo Testamento é suficiente para salvar? Não. Eu não posso negar o sangue de Cristo derramado por mim. Acabou a história. Então o que acontece? Nós tivemos a era da evangelização, né? E agora ela chega ao fim. Nós entramos na era da restauração. Se Deus apresenta a uma pessoa a restauração, ela pode dizer não? Não. Ela não pode dizer não. Ela pode até dizer, não quero. Então tá, então ela vai viver a semelhança do que vivem hoje os judeus. Debaixo da própria sorte. Sem nada de espiritual, debaixo da própria sorte.
E os projetos de Deus daqui para frente, eles são do tempo da evangelização para frente? Não. Eles são do tempo da restauração para frente. Então, quem não passa pela restauração, não tem como ir para frente. Não dá para ir para frente. Acabou a história da vida da pessoa. Ou será que a igreja não precisa ser restaurada? Será que a igreja não precisa se libertar da maçonaria? Não é por isso que eu estou aqui? Para que a igreja seja liberta da maçonaria? Eu não estou aqui para que a igreja seja liberta da política? Ou dá para continuar com uma igreja do jeito que está aí para trás? Na política e na maçonaria? Não tem condição, meu irmão. Os assembleianos, batistas, metodistas, quem quer que seja de qualquer outra denominação evangélica no mundo, vai ter que se curvar ao ministério do carinha prepotente chamado Tupirani. Não interessa o que o cara tenha de império, que ele seja dono de editoras, gravadoras, centenas de igrejas e congregações, ele vai ter que se curvar ao carinha abestalhado do morro chamado Tupirani. Vai ter, ou se curva ou morre, porque daqui para diante ele não vai, sem que eu o ensine como ir para diante. Não vai. Ou nós vamos pegar essa igreja, por exemplo, uma igreja imensa, como as Assembleias de Madureira, aonde um pastor é condecorado pela maçonaria com uma medalha no peito. Você chega no gabinete do cara, tem um emblema da maçonaria, tem ele com maçons abraçados em várias fotos, diploma de honra ao mérito oferecido pelo Congresso Nacional, manipulado pelos maçons da onde ele faz parte. Você acha que essa igreja tem condição de ir a algum lugar? Você já pensou Jesus Cristo hoje membro da maçonaria? Você já pensou Jesus Cristo hoje candidato a deputado federal? Se você não consegue pensar nisso, como é que você vai aprovar o que está ficando aí para trás, meu irmão? Não tem aprovação. Então, veja bem, quando Deus traz uma revelação, ninguém pode dizer não. Se disser não, vai morrer naquele degrau. Saulo, eu tenho um novo degrau para você. Saulo, o negócio é o seguinte: sai de Jerusalém, que eu te enviarei para os gentios de longe. Não, daqui eu não saio. Eu tenho um testemunho, Senhor, esse povo sabe, eu mandei apedrejar Estevão, eu sustentei as vestes de Estevão, esse povo sabe que eu era um perseguidor, que eu era isso, eu fui instruído nos pés de Gamaliel, blá, blá, blá. Jesus falou: Paulo, chega, tá bom, sai de Jerusalém que eu vou te enviar para os gentios de longe. Não, eu não vou sair, Senhor, eu quero testemunhar para esse povo, porque eu sou o bom, eu sou o melhor, esse povo sabe que eu sou eloquente, eu fui instruído nos pés de Gamaliel, eu sou o cabra bom. Tá bom, Saulo, então tá bem, tchau. Para onde foi Saulo? Foi lá perder a cabeça em Roma. Quando Deus nos traz uma nova revelação, é inadmissível, inaceitável permanecer do mesmo jeito. Portanto, quem conheceu a voz da restauração, não cumpriu todo o seu projeto dentro dela, está fora. Todas as pessoas que você conheceram, que fizeram parte da restauração, que hoje não fazem mais, estão fora. Sabe o meu conselho para você, meu irmão? Quem não é, não se mistura, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agradecer a Deus nessa manhã, vamos orar. Deus único, Deus soberano, Deus bendito, nós te glorificamos, te exaltamos. Grandes coisas e grandes obras tem feito o Senhor por nós. Fortifica-nos, ó Deus, o corpo, a alma, o espírito, os braços, os pés e as pernas, porque nós queremos trilhar até o fim, Senhor. Se não tivermos que estar de pé, Senhor, dá-nos forças para ir arrastando, mas que o teu projeto nas nossas vidas se cumpra, e de tudo que foi dito a nós, Senhor, que nada se perca, mas que tudo venha a se cumprir. E eu te suplico, Deus, que a nova geração que se levante, seja para fazer a missão dela e não a nossa. De tudo que o Senhor disse a nós, ó Deus, que nós tenhamos disponibilidade, vontade, ó Deus, disposição para realizar tudo cabalmente, e que nenhuma geração seja necessária para fazer o que é obrigação nossa. Por isso, abençoa as nossas mentes. Ó Deus, eu sei que tu já a tens abençoado,
mas ensina cada um a valorizar o que tem recebido de ti, Senhor, porque tu és tremendo, és soberano e tens preparado um povo para selecioná-lo para a última hora, Senhor, em que o mundo pensará em estar no silêncio da meia-noite, mas o grito perturbará a sua noite. O grito, Senhor, vai fazê-los acordar. O grito, ó Deus, vai incomodá-los na meia-noite, Deus. Porque verdadeiramente, Senhor, nós não deixaremos este mundo dormir em paz, Deus. Vamos gritar. Somos o grito da meia-noite. Ninguém ficará em sono profundo, Deus, enquanto teu Espírito estiver em nós, Deus. Eles não vão dormir em paz, Deus, porque o nosso grito ecoará aos quatro cantos, Deus. Ó Espírito de Deus, multiplica a tua unção sobre nós, a tua graça, para que o nome do Senhor Deus vivo e poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja glorificado, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Enche-nos, Deus, e transborda-nos, para que teu nome santo, Deus, seja glorificado. Nós te damos graça, Deus, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo para ir à Escritura, Deus, e receber da rocha água fresca, os mananciais, ó Deus, os favos de mel, pois a tua palavra é santa, Deus, e queima os nossos lábios. Te amamos, Deus, e somos apaixonados pela tua palavra. Nos abençoa, Deus, pois sem ti nada podemos fazer. E assim, com humildade, nós dizemos: despede-nos, ó Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.